Olá, eu sou o Dr. André e uma das coisas que a gente poderia discutir hoje é um assunto muito polêmico e muito variado, que é uma das maiores dúvidas dos pacientes no consultório. É sobre prótese de silicone. Aonde colocar, como colocar, que tipo de incisão fazer. São muitas dúvidas e muitas opções em relação também ao tamanho da prótese, ao formato da prótese. Então são tantas opções que fica uma coisa muito embaralhada na cabeça do paciente e o médico tem muita dificuldade de explicar, é um tema muito complexo, né? E a primeira coisa a se pensar é o que o paciente quer. Porque uma pessoa gosta de cor azul, o outro gosta de cor amarela. Então o tamanho de mama e formato de mama é a mesma coisa. Um gosta de grande, a outra pequena, uma vem com marido, a outra não tem marido, ou não quer, e por aí vai, de diversas opções. Então, a primeira coisa que você tem que discutir é o tamanho do implante, né? Um implante pequeno, um implante grande, que tipo de mama que o paciente gostaria de ficar. São diferentes. Por exemplo, uma paciente de 20 anos de idade, que tem praticamente uma ausência da mama e tem que usar sutiã de enchimento, etc., ela tem um enfoque diferente. Então, o paciente que já tem uma mama grande que apenas quer dar uma levantada na mama, etc. Ou o paciente que já tem filhos e amamentou. São coisas diferentes, né? Então, a primeira coisa, o tamanho, né? De acordo com o tipo de vontade do paciente e o que ela quer saber. Quer um sutiã maior, um sutiã menor, o paciente corre, é atleta, não é atleta. Então são vários fatores que a gente vai enumerando, né? E vão se mostrando fotos, principalmente até interessante a paciente trazer na consulta alguma foto de revista, alguma coisa pública que ela veja, de mamas que ela acha bonita e principalmente de mamas que ela acha feio. Isso é mais importante, porque a gente tem que acertar. E começando aí, né, que a gente vai escolher que tipo de implante botar e que tamanho botar. A primeira dúvida, por onde colocar esse implante? São várias opções. O implante pode ser colocado pelo sulco da mama, que é aquela dobrinha que tem embaixo da mama, que fica bem escondido, pela areola, pela axila e até pelo umbigo, né? Então, várias coisas diferentes, né? Então, também vai depender da característica de cada paciente. Toda cicatriz tem seu pró e seu contra. Por exemplo, se a pessoa tem uma areola muito grande e uma mama um pouco pitosada, caída, né, a opção que eu vou colocar pela areola é uma opção muito interessante. Por quê? Porque você consegue diminuir o tamanho da areola e consegue tirar um excesso de pele. A gente faz uma mamoplastia pela areola com prótese de mama. Então, às vezes, uma mama caída, até certo ponto, ela consegue se levantar e diminuir o tamanho da areola e vai resultar uma areola menor com uma cicatriz em volta toda da areola. Ela cicatriza muito bem e fica uma cicatriz um pouco mais visível. Mesmo que cicatrize maravilhosamente bem, você procurando, você vai achar, porque ela quebra um pouquinho a continuidade do degradê da areola. A areola, ela é mais escura no centro e ela vai aos poucos ficando mais clarinha para a periferia. No momento que você quebra um pouquinho esse degradê, é o que torna mais perceptível a cicatriz. Então, são casos mais específicos. Eu, particularmente, não gosto muito de uma cicatriz por baixo ou em meia-lua na areola, né? Porque eu acho que fica um pouco visível e tal. Uma segunda opção interessante seria colocar pelo sulco da mama. Essa é a opção mais anatômica, mais rápida, menos dolorosa no pós-operatório, mais fácil, né, e com maior controle do cirurgião. Então, mamas um pouco mais difíceis, você pode colocar pela areola, um paciente pelo sulco da mão, um paciente que não se incomodaria com essa cicatriz, porque ela fica realmente muito escondida e para ver tem que levantar os braços e deitar. Então é uma cicatriz, e normalmente ela cicatriza muito bem. Uma terceira opção, que é muito interessante, é a via de acesso pela axila. A axila é muito bom porque ela cicatriza muito bem, mas ela tem uma certa limitação em relação
ao local que a gente coloca o implante, ao tamanho. Então, assim, ela não é tão maleável quanto o sulco mamário. Mas é uma excelente opção para a maioria dos casos e a cicatriz na axila fica muito boa e fica muito difícil de achar a cicatriz no futuro. E a quarta opção, que é uma opção muito menos usada, é colocando a prótese pelo umbigo, mas são próteses que tem que ser umas próteses que enchem, próteses salinas, e não é uma opção muito interessante porque a mão fica muito dura. Mas, para quem realmente tem problema com cicatriz, etc., de repente seria uma outra opção, né? Segunda coisa, por cima do músculo, por baixo do músculo. Isso não é bem uma coisa que o paciente pode escolher, eu gostaria assim. Ela depende da indicação e da mama de cada paciente. Por exemplo, uma paciente que tem uma mama muito pequena e uma muito magrinha, com tecido muito fino, é o ideal colocar essa prótese por debaixo do músculo. Por debaixo do músculo, ela fica mais protegida e ela fica menos chance de ter uma complicação comum chamada rippling, que é quando você consegue ver os bordos do implante. Então, uma mão muito fina também é interessante colocar por debaixo do músculo. Outra coisa, uma mão muito flácida. O próprio peso da prótese, ele força sobre a pele do tecido mamário e faz tepitose, a mão fica caída, né? E as brasileiras não gostam muito de mama caída, né? Então, para esse tipo de indicação, seria interessante colocar por debaixo do músculo. Por debaixo do músculo, qualquer uma das incisões funciona muito bem. Hoje, a prótese debaixo do músculo, ela não é totalmente escondida no músculo. A gente usa uma coisa chamada dual plane, são dois planos, porque o próprio músculo peitoral, ele não é muito baixo, ele não acompanha o formato da mama, o bordo dele passa um pouco acima, abaixo da posição da auréola. É só você ver num homem muito forte, por exemplo, você vê exatamente 2, 3 dedos abaixo da areola, mais ou menos, a borda do músculo. E uma mama feminina, ela tem de 3 a 4 dedos abaixo dela. Então, com um pedacinho que ficaria faltando. Então, se a prótese ficar totalmente abaixo do músculo, ela fica muito alta. Então, a gente faz em dois planos. Ela fica, a loja da prótese, né, fica uma parte abaixo do músculo e uma parte dentro do músculo. E é o suficiente para manter e segurar essa prótese. A prótese muscular, ela é um pouco mais dolorosa do que uma prótese que é colocada por cima do músculo. A por baixo do músculo, pelo fato de distender muito o músculo, tem um pós-operatório um pouco mais delicado. O normal, o mais usual, é se colocar a prótese por cima do músculo, que são a maioria das indicações, a maioria dos casos. Ela fica um pouco mais natural, são aquelas mamas que têm um volume significativo, normalmente paciente jovem, e que querem aumentar mais e ter uma proteção boa de glândula mamária para aquela prótese. Então, a maioria dos casos se coloca a prótese por cima do músculo, é um resultado mais natural e como eu disse, cada paciente tem a sua indicação. Outro ponto, muito importante, formato do implante. Existem implantes semi-esféricos, eles são como se fosse uma bola cortada ao meio, o semi-esférico, e existem os implantes anatômicos, que eles imitam muito o formato de uma mama. Isso vai variar. Por exemplo, o paciente que quer mais colo, quer botar um sutiã, quer aparecer um decote, ela deve procurar os implantes semi-esféricos. Os implantes anatômicos, eles são mais para mimetizar uma mama, praticamente o formato da mama, voltando um pouco, ele tem um caimento e a projeção máxima dele é o ponto da areola. O mamilo é o ponto mais projetado de uma mama natural, né? E uma prótese esférica que ela fica um pouco diferente, fica uma projeção um pouco mais para cima, mais para o colo. Então a prótese anatômica, ela deixa bem delimitado e deixa bem fidedigno ao formato original de mama. São casos que um aumento menor
mamas com algum grau de pitose. Cada um tem a sua indicação, como eu já tinha dito, bem específica. São próteses muito interessantes de se usar. Elas cada vez estão sendo mais populares, mas elas são muito mais caras. O implante ainda é mais caro, né? Então, essas são basicamente, né, as perguntas e os esclarecimentos sobre prótese de mama. E isso é um universo muito grande. Então, somente depois de uma consulta, com muita conversa com o médico, é que você vai conseguir, de certa forma, decidir por onde, aonde e que tipo de implante você deve usar. Muito obrigado. Idealmente, nós devemos colocar a prótese em pacientes maiores de idade. Pacientes adolescentes, salvo em casos muito específicos de assimetria de mama, uma mama muito maior que a outra, por exemplo, não se deve mexer nisso por enquanto. A idade máxima vai depender da vontade do paciente. Não existe, tecnicamente, uma idade máxima, apesar dos pacientes já na terceira idade, já pacientes já mais velhas, elas dificilmente procuram esse tipo de cirurgia. Normalmente, a maioria dos pacientes que procuram, elas estão na casa entre os 20 e os 50 anos de idade. O tempo de recuperação ele é muito variável, ele depende da via de acesso e também, principalmente, da onde coloca a prótese. Uma prótese por cima do músculo, ela tem uma recuperação muito rápida. Ela é uma cirurgia muito tranquila, sem praticamente nenhuma dor no pós-operatório. E que, normalmente, em 3 dias, o paciente já pode trabalhar, dirigir, levar a sua vida normal, exceto fazer ginástica, exercícios físicos e fazer força. Uma prótese submuscular, ela vai requerer um tempo um pouco mais alongado, variando de paciente para paciente. Tem gente que com 3 dias consegue dirigir e trabalhar, mas alguns pacientes precisam de 1 semana para se recuperar, quando a prótese é submuscular. Não existe nenhuma regra para alimentação no pós-operatório. Elas devem ter sempre alimentação saudável, não ficar comendo besteira, mas isso é uma coisa para o resto da vida, né? Então, o pós-operatório não requer nenhum tipo de alimentação especial. Sempre após uma cirurgia de prótese, deve-se usar um sutiã específico, próprio para esse tipo de cirurgia, um sutiã maior, que ele abotoa na frente, eu gosto mais assim, fica mais fácil para o paciente se vestir. E eu peço para usar, na média, mais ou menos 1 mês. Pode ser que precise mais um pouco, talvez um pouco menos, vai depender da recuperação de cada um. O exercício físico, se a paciente já é acostumada, normalmente com 1 semana, 10 dias, eu já deixo fazer uma caminhada leve, um exercício leve. O exercício mais pesado, se a paciente já é frequentadora assídua de academia, etc., com 20 dias já pode voltar. Se é um paciente que ainda não se iniciou nos exercícios, normalmente com 30 dias pode iniciar. O sol, que é um pouquinho mais prolongado o tempo, por conta do fator que pode ficar um pouco roxo, e esse roxo, apesar de sumir, ele ainda fica um resquício que pode levar a alguma mancha. Então, eu peço para que fique 2 meses sem se bronzear. No entanto, você pode ir à praia, você pode ir à piscina, bem protegido depois de 1 mês. O fio solar com fator de proteção alto, dependendo do seu tom de pele, mas normalmente eu recomendo acima de 70, ideal que seja 100, né? E de preferência, até se precisar ir antes para a praia, alguma coisa, você pode usar uma camisa dessa de proteção própria para cair na água, essas camisas com proteção UV, elas ajudam muito, e o sol do Brasil não é uma coisa muito light, principalmente no Nordeste, o sol é muito quente e ele agride muito a pele, então a gente deve sempre se proteger do sol. Se você não seguir direitinho as regras
e não obedecer, é fundamental, é obediência no pós-operatório, né? O que o médico fala não é à toa, né? Tem que fazer isso, tem que fazer assim, é porque existe muita pesquisa e muita experiência por trás de cada indicação, de cada ordenamento em relação ao pós-operatório, né? Por exemplo, se você colocar uma prótese submuscular pela axila e for fazer exercício por uma semana, tem grande chance da sua prótese ir parar na axila, por exemplo, porque ela pode sair do lugar, né? Com menos de uma semana um exercício, a chance de ter um hematoma é enorme, né? Então, não se deve forçar. O risco de hematoma na cirurgia é muito baixo, mas desde que siga as regras. Agora, se fizer exercício, vai atrapalhar o resultado, vai alargar a cicatriz, vai aumentar a chance de fazer um seroma, que é o acúmulo de líquido dentro da loja da prótese. Então ela precisa ter uma boa cicatrização, uma cicatrização completa para você poder voltar às suas atividades normais. Se você tomar sol logo nas primeiras semanas, ainda roxo, você provavelmente vai ficar com uma mancha permanente, escurecida, para o resto da sua vida, com muita dificuldade para retirar essa mancha. Em muitos casos você não consegue. Então tem que obedecer direitinho, que fazendo isso, você tem um pós-operatório perfeito e a chance de complicação é mínima. É a mesma coisa que você dirigir numa estrada e a velocidade recomendada máxima seria 100 km por hora. Se você passar lá a 200, a chance de você ter um acidente e morrer é enorme. Mas se você passar a 100, a chance disso acontecer é muito pequena, é muito menor, é infinitamente menor. Como avançar um sinal vermelho. Você está no trânsito, o sinal fecha, se ele para vermelho, se você parar, a chance de ter um acidente é pequena. Se você avançar, provavelmente você vai causar um acidente. É a mesma coisa. Obedeça as regras, faça de acordo com a programação indicada, isso não é à toa. Qualquer orientação que o médico te der, faça isso ou faça aquilo, nada é à toa, nada é por capricho. Tudo tem um significado. Então, cumpra direitinho as regras que provavelmente você vai ter um ótimo resultado.